Vamos continuar na Teologia Sistemática 2, falando acerca de Deus e sua personalidade revelada na Bíblia, a doutrina de Deus. Continuando, vamos lá? Está preparado? Vamos lá. Deus falou muitas vezes de si mesmo, usando vários nomes, que por si revelam a sua perfeita personalidade. Ele disse, quando Moisés perguntou, qual é o seu nome? Eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Exemplo, Êxodo capítulo 3, versículo 14. É impossível imaginar uma expressão mais forte de uma personalidade do que esta. É verdade. Deus fala de si mesmo. Deus é eterno, são os seus atributos. Estamos vendo aí os seus atributos. Deus é eterno. Mas o Senhor, Deus, é verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e Rei eterno. Jeremias 10:10 e Romanos 16:20. Lemos a respeito de Deus eterno. Abraão plantou um bosque em Betseba e invocou lá o nome do Senhor. Deus eterno. Gênesis capítulo 21, versículo 33. Quando Moisés, despedindo-se, abençoou as tribos de Israel, usou o nome Deus eterno. Deuteronômio capítulo 3, versículo 27. Deus é eterno. Eternidade é infinito quanto ao tempo. Deus não tem início. De eternidade em eternidade, tu és Deus. Salmo capítulo 90, versículo 2. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10. E Hebreus, capítulo 1, versículo 12. Ele tem autoexistência, um atributo do eterno Deus. Ele não deve a existência a ninguém, porque ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, como diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, e Isaías, capítulo 41, versículo 19, versículo 9. Ele é o Jeová, nome usado 6.437 vezes. Jeová, J-E-H-O-V-A, com acento no A. A eternidade e a autoexistência do único Deus Todo-Poderoso. Maravilhoso, né? Deus não está sujeito ao tempo. Para ele, o passado, o presente e o futuro é um tempo presente. O domínio e o poder pertencem ao único Deus. Ele, de todos os séculos, agora e para sempre. Amém. Como diz em Judas, versículo 25. Então Deus, ele não está sujeito ao tempo. Ele vive na eternidade. E na eternidade não tem tempo. Por isso é que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, segundo Pedro 3:8. Os anos de Deus nunca terão fim. Salmo 102:27. Ele é o Rei dos séculos. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Deus habita na eternidade. Isaías 57:15. E o seu trono é desde a eternidade e a eternidade. Salmo 93:2. O eterno Deus não se cansa. Isaías capítulo 40, versículo 23. Deus é imortal. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17 e 6:16. E por isso que ele pode ser eterno. Ele permanece para sempre. Salmo 102:12. Os sacerdotes foram impedidos pela morte de permanecer no seu serviço. Hebreus capítulo 8, versículo 23. Mas Deus é para sempre. Os deuses deste mundo tiveram o seu princípio e o seu fim. E os que ainda não findarão, se acabarão. Mas Deus é imortal. Ele é para sempre. Deus é imutável. Salmo 102:27, Malaquias 3:6, Tiago capítulo 1, versículo 17, Hebreus capítulo 1, versículo 12, Hebreus 6:17-18. O Senhor é o mesmo. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Nunca pode mudar. Deus não pode melhorar, porque sempre foi perfeito. Ele jamais pode tomar atitudes que não condizem com a sua perfeita personalidade. Ele não pode negar a si mesmo, como diz em Timóteo capítulo 2, versículo 3. Eita, são os atributos de Deus.
atributos maravilhosos que mostram um Deus todo-poderoso, perfeito, santo e justo. Deus é eterno, Deus é Espírito. Jesus veio para revelar Deus aos homens e disse: Deus é Espírito. João capítulo 4, versículo 23. Não disse: Deus é um Espírito, mas Deus é Espírito. O que significa isso? Sendo Deus Espírito, ele não tem corpo de substância material. Um corpo com sangue e carne, ele tem um corpo espiritual. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Embora o corpo espiritual tenha forma, porque Jesus veio em forma de Deus, Filipenses capítulo 2, versículo 6, e foi expressa a imagem de sua pessoa, Hebreus capítulo 1, versículo 3, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Colossenses capítulo 1, versículo 15, não podemos imaginar qual seja esta forma. Embora a Bíblia fale do rosto de Deus, Êxodo 33, 20, e de sua boca, Números 12, 8, e de seus lábios, Isaías 30, 27, olhos, Salmo 11, 4 e Salmo 18, 24, ouvidos, Isaías 59, 1, mãos e dedos, Salmo 8, 3 a 6, pés, Êxodo 1, 27. Não devemos, por isto, procurar materializar Deus na nossa mente, criar para nós uma imagem de Deus correspondente a uma expressão humana. Compreendemos-as com o corpo humano. A Bíblia diz que nós não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante à nossa forma e à nossa estrutura. Atos capítulo 17, versículo 29. E é por isso que Deus adverte: guardai-vos, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura semelhante de imagens, figuras de macho ou fêmea. Deuteronômio capítulo 4, versículo 15 e 16. Ou seja, Deus não tem a estrutura que nós temos. Porém, a teologia mais antiga aponta para um centro. Ou seja, Deus, apesar de estar em todos os lugares, ele teria um centro, um lugar onde ele estaria. E por isso que Deus adverte, como Deus adverte, não construir nada de imagem, nem do que está debaixo dos céus, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, nem sobre os céus. Deus é Espírito e a sua natureza é essencialmente espiritual. Ele jamais está sujeito à matéria. Nós também não devemos procurar chegar a alguma imagem ou visão física de Deus, mas esperar o grande dia, para que naquele dia o vejamos como ele de fato é. 1 João, capítulo 3, versículo 2, e 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Deus é imenso. A imensidade Deus é imenso. Imensidade e o infinito quanto ao espaço. Ou seja, Deus é imenso. Ele é imenso. Assim como é impossível imaginar a forma de Deus, é também possível medir ou pesar ou fazer algum cálculo a respeito de Deus. Não existem números ou expressões que podem nos fazer compreender Deus. Salmo 71, 15, Salmo 45, Salmo 39, 6 e 17 a 18. Medida nenhuma pode dar uma ideia de sua grandeza. Jó capítulo 11, versículo 9, e 1 Reis capítulo 8, versículo 27. Não dá como para medir a grandeza de Deus. Deus é Espírito e na sua imensidão não está sujeito ao espaço tão limitado que é o espaço que estamos vivendo. Deus é invisível. Romanos capítulo 1, versículo 20, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Sendo Deus Espírito, a matéria não pode vê-lo. Isto não impede que ele esteja presente no meio do seu povo. Não somente Noé, Gênesis 5, 9, ou Enoque, Gênesis 5, 24, andavam com Deus invisível. É o privilégio de cada crente, de cada cristão. Colossenses capítulo 2, versículo 6, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1, porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Ou seja, Deus, ele é imenso, ele é invisível. Antigamente as pessoas diziam: olha, eu só acredito no que eu vejo, mas
estamos rodeados de coisas que nós não vemos e que nos beneficia. Uma delas é a eletricidade. O que está dando sustentação a esse computador, a esse vídeo, é eletricidade. Né? Então, milhares de coisas que nós não vemos, elas nos dão sustentação. Deus, que nós não vemos, Ele nos dá a sustentação de vida.